E você? Está tranquilo em casa, deitado no sofá, talvez reclamando que o Wi-Fi tá fraco, quando alguém bate a porta e anuncia: Parabéns! Você foi selecionado para uma viagem marítima no século XV. Sem check-in online, sem classe executiva, só madeira, cordas, vento e muita chance de enjoar. Bem-vindo ao fascinante e apavorante mundo das viagens marítimas no século XV. A pergunta que vai nos acompanhar até o fim é simples: você sobreviveria? Primeiro vamos falar do seu novo hotel flutuante. No século XV, as opções de transporte marítimo eram as caravelas, pequenas e rápidas. As naus, grandes e resistentes para viagens longas. E as galés, usadas principalmente no Mediterrâneo, movidas a remo e vela. E aqui vai a má notícia: esqueça cabines aconchegantes com cama king size. Você vai dormir espremido em redes, no converse, ou no porão úmido e fedorento. Banho? Só se contar com a chuva. E o banheiro? Bom, era literalmente o mar. Hoje a gente reclama do banheiro minúsculo do avião. No século XV não havia nem a portinha para fechar. Só o vento, as ondas e a vergonha. Agora vamos conhecer a tripulação. O navio é uma pequena sociedade. E você não é ninguém importante nela. O capitão manda em tudo. Abaixo dele vêm os pilotos, os contramestres, carpinteiros, cozinheiros, marinheiros e, por último, você, o passageiro que não manda nem no lugar onde vai dormir. Disciplina? Rígida. Errou feio? Punição pública. Reclamou demais? Risco de virar peixinho cedo. Mas a camaradagem existe. Afinal, todos estão no mesmo barco, literalmente. Entre uma tempestade e outra, cantar músicas, compartilhar rações e até rir das desgraças era uma forma de sobrevivência. Hoje a gente reclama do chefe que manda mensagem no WhatsApp às 2 da manhã. Pois bem, no século XV o grito do chefe era acompanhado de ondas de 10 metros e risco real de morte. Falando em ração, prepare o estômago. A dieta a bordo era pão duro, peixe salgado, carne salgada, leguminosas e, se der sorte, alguma fruta logo no começo da viagem. O maior pesadelo? O escorbuto. Essa doença era causada pela falta de vitamina C. Resultado: gengiva sangrando, dentes caindo, cansaço extremo e, muitas vezes, morte. Tudo isso porque ninguém sabia ainda que uma simples laranja resolvia o problema. Hoje a gente pede um suco detox por delivery. No século XV, você daria sua vida por um limão. E como esses caras navegavam sem GPS? Usando bússolas, astrolábios, quadrantes e, claro, as estrelas. O navegador era uma mistura de cientista, aventureiro e um pouco de mágico, porque adivinhar o caminho em alto mar exigia muita fé. Os mapas? Cheios de espaços em branco, preenchidos com monstros marinhos e advertências do tipo: aqui termina o mundo. Hoje o Google Maps recalcula a rota quando você erra uma esquina. No século XV, recalcular rota significava: acho que aquelas estrelas são as mesmas de ontem. Se não forem, estamos perdidos. E quando o tempo fechava, a previsão meteorológica era feita observando nuvens, vento e o comportamento de aves. Se de repente o céu escurecia, prepare-se para rezar. Tempestades no meio do oceano eram brutais. Os navios de madeira resistiam até certo ponto, mas naufrágios eram comuns. Se hoje você reclama porque o aeroporto fechou por causa de chuva, no século XV, o próprio oceano fechava sua viagem. E levava o navio junto. E as doenças? Além do escorbuto, disenteria, febres e infecções eram companheiras frequentes. Ratos dominavam os porões, comendo as provisões e transmitindo pragas. Pequenos cortes poderiam virar gangrena. Medicina? Apenas rezas, ervas e sangrias. Hoje um antibiótico resolve em 2 dias. No século XV, você provavelmente virava estatística. Mas nem tudo era desgraça. Chegar a um porto era como entrar em um parque de diversões medieval. Comida fresca, água potável, cheiros exóticos, especiarias vindas do Oriente, tecidos coloridos, novidades de terras distantes. Claro, também tinha perigo. Impostos absurdos, comerciantes trapaceantes ou até a chance de ficar preso por questões políticas. Mas para os marinheiros, pisar em terra firme era uma festa. Hoje a gente desembarca no aeroporto e vai direto reclamar da fila da imigração. No século XV, você beijava o chão agradecendo a Deus. E como passavam o tempo em alto mar? Sem Netflix, sem TikTok
sem Instagram. A diversão era cantar, contar histórias assustadoras sobre monstros marinhos, inventar jogos com dados improvisados ou rezar para não morrer. Rir e cantar eram quase remédios contra a solidão e o medo. Hoje você dá play numa playlist. No século XV, a playlist era o barulho do vento nas velas e o grito do contramestre mandando remar. Mas por que arriscar tanto? Porque no século XV o mundo estava se abrindo. O comércio de especiarias, tecidos e metais preciosos era um negócio milionário. Explorar novas rotas significava fortuna, fama e poder. O lado romântico? Ser parte da era das grandes navegações. Mudar a história. O lado realista? Não voltar vivo. Hoje a gente posta uma foto em uma praia paradisíaca. No século XV, você virava lenda. Ou esqueletinho em algum Recife. E agora a pergunta de novo. Você sobreviveria? Para encarar uma viagem marítima no século XV, você precisaria de 3 coisas. Um estômago de ferro, uma fé inabalável e amigos úteis na tripulação. Precisaria guardar cada fruta fresca como se fosse ouro, não arrumar briga com marinheiros e aprender o básico da navegação olhando para as estrelas. Talvez você sobrevivesse. Talvez não, mas uma coisa é certa. Se você aguentasse voltar, teria histórias épicas para contar. Porque no fim, viajar no século XV não era apenas sobre atravessar oceanos. Era sobre enfrentar o desconhecido, desafiar os próprios limites, descobrir que o mundo era muito maior do que qualquer um podia imaginar. E aí, eu te pergunto de novo, você sobreviveria ou pediria para voltar para o conforto do seu sofá com Wi-Fi, air fryer e um copo de suco de laranja geladinho? Gostou dessa viagem? Então se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me conta nos comentários. O que você levaria para sobreviver a uma viagem marítima do século XV? Uma espada? Um travesseiro de espuma? Ou só uma mala cheia de frutas? Até a próxima jornada!